Olá, eu sou a Teclane, sou psicóloga e teóloga e hoje eu vou tentar explicar de uma forma simples o porquê tem tanto sofrimento no mundo. Bom, partindo do princípio que Deus criou o universo e tudo que nele há, e tudo que Deus cria é bom, perfeito e agradável, o mal não foi criação de Deus. Simples assim, não existe nada que Deus tenha feito que foi contra a vontade dele, que foi para o nosso mal. Pelo contrário, tudo que Deus fez e faz é bom, perfeito e agradável. Então, da onde vem o mal? Da onde vem o sofrimento? Bom, eu é um exemplo, né? As pessoas sempre fazem bem, vão à igreja, sempre seguem os 10 mandamentos a pé da risca, fazem tudo certinho. O primeiro mandamento é amarás ao teu Deus. As pessoas vão na igreja, seguem os mandamentos, dão dízimo, faz tudo certinho na igreja. E o segundo mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo. A pessoa nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de mal. E por que algumas pessoas tão doentes passam por uma pandemia, por uma catástrofe, por guerras, por violência, por roubos, por miséria, fome, pobreza? Fazem tudo, vão na igreja, fazem check-ups mensalmente, anualmente, fazem check-ups e fica doente. Tem câncer, tem AIDS, tem a pandemia e tem tantas coisas, fazem tudo certinho, né? E não entendem. A maioria das pessoas se pergunta onde está Deus, por que Deus permite tudo isso na minha vida. Eu vou tentar explicar. Bom, no Oriente, as pessoas chamam essa lei de lei kármica. Aqui no Ocidente, nós falamos que é plantar. Você escolhe o que plantou, mas você é obrigado a colher o que plantou. É a lei de plantar e colher, né? Essa lei é explicada de uma forma errônea. Não explicam certinho para as pessoas como acontece isso. Se a pessoa sempre faz tudo certinho, ela não está plantando mal. A discórdia, a corrupção, e por que ela está colhendo isso na vida dela, né? Ela nunca plantou nada de mal, mas pelo contrário, ela só tem colhido só problemas. Então, essa explicação da lei kármica, como mandou plantar para colher, tem sido interpretada de uma forma errada. As pessoas criam uma base, apesar do ensinamento que nós vemos, que Jesus falou, né? As pessoas explicam a partir dos 10 mandamentos, e Jesus nos deu o sermão da montanha. Então, os 10 mandamentos está errado, é uma interpretação errada. A interpretação correta é o que Jesus nos explicou a partir do Sermão da Montanha. No meu canal tem estudos sobre o Sermão da Montanha. Eu vou deixar aqui linkado no vídeo a playlist sobre o Sermão da Montanha. Depois vocês dão uma olhada. Bom, essa lei kármica, ou plantar para colher, é verdade. Assim, é um pouco verdade, mas eu vou explicar de fato como acontece. É que Jesus falou que nós temos que nos elevar acima dos escribas e os fariseus. E quem são os escribas e os fariseus? São aquelas pessoas que seguem os 10 mandamentos, que são os religiosos que nós vemos, que estão na igreja, que estão sempre fazendo bem, sempre ajudando, ajuda, sempre fazem check-up na sua saúde, sempre faz tudo certinho e não está colhendo os frutos.
Então, os escribas, os fariseus que nós temos que nos elevar são os religiosos. Nós temos que nos elevar como Jesus falava, né, no Sermão da Montanha, que nós temos que viver segundo a verdade espiritual. Qual é essa verdade espiritual? É aquela que eu já havia falado antes, que Deus é o único poder. Nós não devemos temer a violência, por exemplo, catástrofes, doenças, porque Deus é o único poder. Então isso nós estamos plantando na verdade, no ensinamento espiritual. Isso é em recusar a entender a dualidade como uma verdade absoluta, o bem e o mal, o plantar para colher. Essa é o que a maioria das pessoas estão vivendo, na dualidade, nos 10 mandamentos, que dizem que eu vou colher coisas boas se eu plantar coisas boas segundo os 10 mandamentos. E Jesus nos explicou no Sermão da Montanha que nós temos que viver na verdade espiritual, essa verdade que Deus é o único poder. Então eu estou semeando na verdade, na verdade espiritual que Deus nos ensinou. Eu creio que Deus é o único poder. Eu me recuso a acreditar que existe isso, que isso é uma hipnose. É uma crença universal que está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos somente de que existe a dualidade, o bem e o mal, a pobreza, a riqueza, a doença, a saúde. Eu tenho que me recusar a acreditar nessa verdade que a maioria das pessoas creem, que vive na dualidade. Não existe a dualidade. Deus é o único poder. É isso que ele veio nos mostrar, falar, explicar no Sermão da Montanha. Dão uma lidinha, assistam o Sermão da Montanha para vocês refletirem sobre a verdade espiritual. É que Deus é o único poder. Quando eu estou vivendo nessa verdade, eu estou semeando. Eu estou semeando a verdade na minha vida. Eu vou colher esses frutos e acreditar que Deus é o único poder. Eu não preciso temer nada, porque eu creio que Deus é o único poder. Eu vou crer nisso e vou trazer mais frutos dessa abundância para a minha vida. E hoje o que nós vemos aqui em volta, não precisamos ir longe. Vemos tanta desgraça, né? Violência, pessoas que vivem com cerca elétrica, com alarmes, temendo o mal, temendo a violência, o roubo, temendo coisas ruins na sua vida, temendo doenças. Não vivem no que Jesus falava, que Ele é o único poder. Estão acreditando na dualidade, aquilo que os 10 mandamentos estavam passando. A base do ensinamento que a gente vê hoje é os 10 mandamentos, de que você planta para colher. Se você faz tudo certinho, você vai colher coisas boas. E por que então que existem tantos líderes que estão colhendo coisas ruins na sua vida, né? Então fica a reflexão, gente, do que Jesus falava no Sermão da Montanha. Nós temos que plantar para colher. Mas plantar o quê? Plantar a semente da verdade na nossa consciência, de que só existe um poder, e não viver na dualidade do que os 10 mandamentos estavam nos explicando. O Sermão da Montanha é acima dos 10 mandamentos. Foi feito pelo próprio Jesus, que nos explicou sobre o Sermão da Montanha. Então, toda essa
desgraça que vemos no mundo, né? De doença, pobreza, miséria, corrupção, roubo, violência, é baseado nos 10 mandamentos que as pessoas estão vivendo nos 10 mandamentos na dualidade. A verdadeira é o Sermão da Montanha, que Jesus explicou que vivemos na verdade, vamos colher frutos da verdade. Então, nós podemos entender que essas pessoas que estão vivendo nos 10 mandamentos, elas estão só absorvendo coisas ruins da vida. Consequentemente, isso respinga na gente também, né? Porque vivemos em sociedade. Então, apesar de eu estar vivendo na verdade, na palavra, fazendo a minha parte, eu vivo com essas pessoas. Então, isso vai respingar em mim também. Consequentemente, eu vou estar colhendo um pouquinho do fruto delas. Então, essas coisas ruins que nós vemos no mundo, não é só em decorrência de mim, não está produzindo isso. Mas essas pessoas que vivem na dualidade, elas cometem esses pecados e eu acabo colhendo sem querer um pouco dos frutos dela, porque respinga em mim. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho, né? Nós vivemos todos juntos e estamos aí no mundo juntos. Tá bom, gente? Então estudem mais, estudem sobre o Sermão da Montanha, sobre as consequências que temos, que fazemos na vida de todos nós, sobre a consciência universal, tá bom? A crença universal, a universalidade, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, existe a universalidade. Por mais que eu viva no Sermão da Montanha, eu convivo com essas pessoas que estão nos 10 mandamentos. Então, de uma forma ou outra, eu estou colhendo esses frutos também. Apesar de eu estar sempre plantando bem, tá? Eu colho sem me dar conta. Bons estudos para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!